Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou responder a questão 110 do caderno do Enem amarelo, do caderno amarelo do Enem, né? Vamos falar assim. E daí, sigam nas redes sociais. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, que eu estou resolvendo todas as questões do Enem do ano passado, de 2019, tudo bem? Essa questão, assim, eu fiquei pensando, falei, caraca, o pessoal do Enem já sabia que vinha esse trem de coronavírus por aí, né? Será que eles têm uma bola de cristal? Acredito que não, brincadeiras. A parte, vamos dar uma olhada no enunciado dessa questão, por favor? Na família Retrovidae, ou Retrovide, encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Então, essa família, ela possui um RNA e a partir desse RNA, ele forma o DNA, beleza? Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. Isso significa então que não vai ser transmitido por um mosquito, não vai ser transmitido por outro artrópode de repente, ou por outra coisa. É de humano para humano. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Corona que o diga. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos, vamos guardar isso, que contribuem para o tratamento dessas doenças. Beleza? Então, eles estão produzindo medicamentos que contribuem para, o tratamento dessas doenças. Tudo bem? Antes de eu responder essa questão, de ver as alternativas, que fala assim, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. Então a gente está pensando aí, o que a tecnologia tem feito para prevenir isso, beleza? Eu queria relembrar com vocês o que é essa questão do retrovírus. O que é um retrovírus, o que é um adenovírus, o que é isso, né? Para que serve isso? Nesse esqueminha que eu coloquei aí para vocês agora, nesse GIF, a gente vê o vírus, a membrana plasmática tem receptores para receber esse vírus, parte desse material genético, entra dentro dessa célula, beleza? Joia? Esse vírus, no caso, é um vírus de RNA, e ele tem uma enzima muito importante chamada transcriptase reversa. O que a transcriptase reversa faz? Ela faz o RNA se transformar em um DNA dupla hélice, né? O RNA fita simples vira um DNA fita dupla. E esse DNA se liga ali com o material genético, beleza? E só a partir disso daí começa a infecção. Então, retrovírus é isso, joia? Foca na foca. O que vai acontecer? Ele tem um RNA, fita simples. Esse RNA e uma enzima chamada transcriptase reversa, que só vírus tem. Essa enzima vai fazer esse RNA se transformar em um DNA fita dupla, e esse DNA fita dupla vai se ligar com o DNA. E no caso do GIF foi da bactéria, mas poderia ser do nosso, tá? Então ele tem que ter essa informação. Se a gente pensar um pouco, RNA, beleza? Fita simples. RNA fita simples, cara, por exemplo, uracila, citosina, adenina, guanina, não tem um molde. E o fato de não ter um molde complica muito para a gente conseguir fazer uma vacina. Por quê? Porque como ele é fita simples, automaticamente ele é muito mutável, né? Ele não tem algo que estabiliza ele. Quando você tem uma fita dupla, ou seja, você tem um molde, você consegue estabilizar uma molécula, né? Mais ou menos. Ela vai acontecer mutação? Vai acontecer mutação, mas são menores do que quando você tem uma fita simples, tá? E a gente tem que lembrar também que existe vírus de DNA fita dupla e fita simples, e RNA fita dupla e fita simples. Então o vírus ele tem esses 4 tipos, né, de material genético, beleza? Nós não, nós necessariamente ou somos DNA fita dupla ou RNA fita simples. O vírus não, ele tem essa coisa a mais, tá? Então essa enzima transcriptase reversa é que faz esse RNA se tornar um DNA e, consequentemente, esse DNA se ligar com a nossa célula. Vamos dar uma olhada nessa outra imagem que eu coloquei para vocês. Nessa outra imagem,
do HIV, a gente vê que o HIV, ele é RNA, tá? Ele tem a transcriptase reversa, que é a bolinha que está ali representada, e daí forma o DNA viral, e esse DNA facilmente ele se liga, certo? Ao nosso DNA. Se ele fosse um vírus que não tivesse RNA, mas tivesse DNA, era mais fácil. Era meio caminho andado, porque daí é mais fácil para ele, então, se encaixar com a gente. Só que os vírus que possuem DNA, anota isso aí na sua cabeça, os vírus que possuem DNA, eles são vírus estáveis, são aquelas doenças de infância que a gente tem uma vez, duas no máximo, nunca mais tem. Agora, os vírus de RNA, que é o caso do corona, que é o caso do vírus do HIV, que é o caso do vírus da gripe, eles são vírus que são facilmente mutáveis, porque eles são fitas simples. Então é muito difícil você conseguir uma vacina contra esse vírus. Ou você consegue, como o caso da gripe, que a gente tem uma vacina, mas todos os anos você tem que estar tomando. Por quê? Porque o vírus está sempre mutando, né? Beleza? Vamos dar uma olhada então nas alternativas dessa questão. A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. O próprio enunciado da questão me diz que não tem vetores, não tem um agente transmissor, é de humano para humano. Então essa está correta? B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Se o soro vai causar uma mutagênese em um vírus que já é mutável, cara, vai piorar muito mais a situação. Então não pode ser essa também. C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Proteção individual vai proteger a pessoa, certo? Luva, máscara, todos esses aparatos tecnológicos que estão sendo desenvolvidos, eles protegem a pessoa ou a contaminação dela para outra pessoa, mas não é um medicamento. E a questão está falando de medicamento para tratamento, então não é o caso. A D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. As vacinas, elas vão induzir a gente a produzir anticorpos, mas elas não vão evitar a infecção, certo? E a E, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Antirretrovirais, ou seja, substâncias que impeçam o desenvolvimento, né, desse retrovírus. Então, isso, se eu tiver um medicamento que ataque a transcriptase reversa, guarda isso para você, tá faltando bio na sua vida, anota essa palavra, coloca de repente lá no lugar de meditação que você tem na sua casa, né? Pode ser no banheiro, não conta para ninguém, mas pode ser inclusive lá, e guarda essa palavra. Transcriptase reversa, a enzima que tem que ser atacada nesse caso, nesse tipo de vírus. Beleza, meus amores? Príncipes e princesas, essa questão é muito legal, tá? Ainda mais nesse momento tão estranho que a gente está vivendo, beleza? Então a resposta correta dessa questão é a letra E, tudo bem? Vamos marcar ela aí, letra E, isso, né? É isso, deixem as suas dúvidas, mandem as suas questões e até uma próxima questão, certo? Beijo para vocês e até um próximo vídeo.